Bolsonaro tem medo de Moro e quer destruí-lo. Essa é uma matéria, né, gente, que está no jornal UOL, do grande colunista Thales Faria. Olha, bastou que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, despontasse, né, em quarto lugar nas pesquisas da intenção de voto para 2022. Lembrando que em primeiro lugar ainda está o presidente Jair Bolsonaro e em segundo lugar está o presidente Lula, né? E o Bolsonaro está lá em quarto lugar. Jair Bolsonaro já anunciou que pensa em esvaziar o poder do auxiliar, retirando de sua pasta as atribuições sobre segurança pública que passariam para um novo ministério, né? Ou seja, a intenção do governo é recriar o Ministério da Segurança Pública. O blogueiro, né, gente, procurou o ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Gustavo Bebiano, para saber o que ele pensa, né, sobre essa situação. E Bebiano era amigo e advogado do Bolsonaro, né? Foi o seu braço direito na campanha presidencial de 2018, designado pelo candidato para presidir o partido PSL a fim de vigiar as contas. Assumiu o comando do fortíssimo ministério no Planalto, mas entrou em choque, né, com o 02, que é o Carlos Bolsonaro, e acabou sendo demitido, né, gente? Você caiu, digamos assim, for bater de frente com o Carlos Bolsonaro, pode esperar que você é demitido de dentro do governo. Sobre Moro, Bebiano acha que o ex-superministro já entrou na linha de tiro do presidente. Ele acha, né, gente? Isso há muito tempo já desde quando as mensagens do Intercept Brasil foi revelada, gente, sobre aquelas mensagens, né, do Instagram não, lá do Telegram. Na verdade, já o Jair Bolsonaro já não confia mais como antes no ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Infelizmente, o Jair só pensa em reeleição. A sorte do país é que há alguns ministros que efetivamente trabalham pelo Brasil e para o Brasil, a exemplo do Sérgio Moro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa obsessão pelo poder, combinada com as paranoias de traição, se sobrepõe ao excelente trabalho desses auxiliares. Como Jair morre de medo do Moro nas urnas, fará de tudo para acabar com ele até 2022. Então, esse raciocínio também vale para o ministro Guedes? Né, foi a pergunta do colunista. Se ele desconfiar que o Paulo Guedes também tem pretensão política, fará o mesmo. Os interesses do país pouco importam para o Jair. O foco é ser reeleito, custe o que custar. É idêntico ao Lula, respondeu o Bebiano. Olha, gente, me parece que o clima se esquentou de verdade. Foi porque Bolsonaro não gostou muito dessa entrevista, né, que o Sérgio Moro deu lá para a Cultura, lá, né, para a TV Cultura, e inclusive a Cultura bateu recorde de audiência, e essa entrevista ela foi veiculada no YouTube, já passa longe de 1 milhão de visualização. E aí o presidente da República, ele acha que o ministro está ganhando muita visibilidade, né? E ele não quer. Na verdade, a família Bolsonaro, só eles querem o domínio, né? Ter o domínio das redes sociais. Eles serem absoluto. Mas voltando à matéria, gente, segundo ele, há um grande perigo de curto prazo que mereça a atenção de todos com a transferência da Polícia Federal para o tal Ministério da Segurança Pública a ser criado. Essa foi uma pergunta, né? Segundo ele, há um grande perigo de curto prazo que merece a atenção de todos com a transferência da Polícia Federal, o tal Ministério da Segurança Pública a ser criado. Gente, lembrando que o próprio Bolsonaro já admitiu que essa aqui é uma cobrança de prefeitos e vereadores, né? Que ele é obrigado a ouvir, digamos, essas autoridades que pedem a ele que seja recriado, né, o Ministério da Segurança Pública, porque várias pessoas já falou que, infelizmente, o Sérgio Moro não entende nada de política pública, né? Ele é um juiz, mas não conhece os meandros, como que se funciona a segurança pública no Brasil. Olha o que diz o Bebiano. Até agora, Moro foi o freio que inibiu o uso político da Polícia Federal, o que com toda certeza irrita bastante do Jair Bolsonaro, né? Sem o Moro, as chances de a Polícia Federal ser utilizada como ferramenta de opressão contra os desafetos serão grandes. Isso poderá gerar um clima mais pesado no país. Isso gente, não são palavras minhas, são afirmação do Bebiano. E Bebiano manda um recado
um conselho, né, para o ministro da Justiça. Se o Moro me pedisse um conselho, diria a ele o seguinte: saia desse governo o quanto antes, mantenha-se o mais longe possível da família Bolsonaro e volte no início de 2022 como pré-candidato à presidência da República. Jair não terá a mínima chance contra você. Quando muito, convide-o para ser seu vice. Olha, gente, essa história aqui ela é mais complexa do que parece. Lembrando que alguns youtubers famosos já pulou do barco, né, do Jair Bolsonaro e já estão, digamos assim, acolhendo o Sérgio Moro para disputar as eleições de 2022. O Sérgio Moro falou lá na entrevista que ele deu lá na TV Cultura que ele não tem pretensão nenhuma, né, de se lançar a candidatura, mas todo mundo sabe que sim, gente. Sérgio Moro irá disputar em 2022 ou para presidente ou para vice. Uma coisa é certa, e eu acredito que de fato, se o Jair Bolsonaro tiver peito, né, de criar a Secretaria da Segurança Pública, esvaziando o ministério do Sérgio Moro, gente, eu acredito que ele já sairá do governo em breve. E sabemos muito bem, se o Moro cair fora do governo, de fato, simplesmente o governo de Jair Bolsonaro ele não existe, vai abortar completamente o governo de Jair Bolsonaro. Agora a questão se o Moro tem ou não capacidade, né, que aí há a divergência. Uns falam, não, o Moro entende demais. Outros falam, não, o Moro não entende nada de política pública. Outros dizem, não, é preciso criar a Secretaria de Segurança Pública, porque os prefeitos, os governadores estão cobrando. Olha, é uma questão que tem que se pôr à mesa, né? É bastante difícil você opinar, mas então, na minha opinião, se o Bolsonaro usar um pouco de criatividade, ele pode até criar essa Secretaria da Segurança Pública, sendo o Moro o ministro da Justiça e o ministro da Secretaria, dessa secretaria, né, tendo uma outra pessoa trabalhando, é óbvio, mas sendo, digamos assim, chefiado pelo Sérgio Moro, porque caso contrário, gente, eu tenho para mim que o Sérgio Moro vai sair de fato do governo, e o Jair Bolsonaro está extremamente preocupado com a ascensão do Sérgio Moro, né, porque ele sabe que hoje, tirando o PT, tirando o PMDB, a maioria dos partidos políticos sonham em ver o Moro filiado, né, gente, a um desses partidos. E se de fato o Moro sair do governo do Jair Bolsonaro, vai embaralhar o meio campo, ou seja, daí ali nós temos o pessoal do PT, né, que já tem uma quantia de voto garantido, daí já temos o Bolsonaro, que também, né, gente, vocês viram nas pesquisas eleitorais, ele cresceu e a sua popularidade aumentou, ou seja, mesmo com tudo isso, mesmo com a reforma da Previdência, ele continua em alta. Aí sim, o Moro está em quarto lugar nas pesquisas ainda, mas é muito cedo para uma previsão. Ele, olha, mais perto da disputa eleitoral, ele vai subir para segundo lugar aí rapidamente. Eu acredito que ele até ultrapasse o Lula. Por quê? Porque o Lula, infelizmente ou felizmente, sei lá, cada um tem a sua opinião, ele não poderá disputar para presidente da República, né? E aí vem surgindo um forte concorrente de peso também para as eleições de 2022, que é o Luciano Huck, gente. A Globo tá ali quietinha, não fala nada, né? Não se pronuncia quanto o Luciano Huck, mas vocês podem ter certeza que ela irá apoiar e vai usar o poderio da Rede Globo para alavancar a campanha sim do Luciano Huck. Por quê? Por que ela vai apoiar o Luciano Huck? Não vai apoiar o Moro porque ela sabe que ele fez parte do governo do Bolsonaro, né, a qual a Globo não gosta nem um pouquinho. Não vai apoiar o Bolsonaro porque não gosta do Bolsonaro, né? Isso já ficou demonstrado inúmeras vezes. E também não gosta do pessoal do PT, isso é óbvio, tá claro, né? O que vai acontecer? Vai apoiar o Luciano Huck, o que vai dar, digamos assim, um poder de fogo para o Luciano Huck nas próximas eleições. E eu pergunto para você, se de fato, né, gente, o presidente já falou, eu sei que que o presidente falou, não vou criar essa secretaria nada, é só conversa, né, fofoca da mídia, né, mas sabemos muito bem que de fato ele pretende, e a hora que acalmar a poeira pode ser que esse ministério seja recriado novamente. Na sua opinião, gente, você acha que se
o presidente tiver coragem de recriar a Secretaria Pública da Segurança, o Moro sai do governo? Dá aí a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e lembrando, gente, discussão política, cada um tem um lado, cada um tem um gosto e é possível sim debater ideias sem, digamos assim, sem maltratar o nosso semelhante. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.